Hi everyone, how are you doing? Aqui é o professor Igor e estamos começando agora o nosso segundo encontro do curso grátis de inglês para iniciantes Learn with Igor. Bom, então esse já é o nosso segundo encontro e quem não assistiu o primeiro ainda pode assistir. É muito importante que vocês assistam todos os três, né? Para que vocês terminem esse curso prontos para começar a aprender inglês. E o tema desse encontro de hoje é How do I learn? Que se a gente traduzir significa como eu aprendo. Então existem inúmeras possibilidades de aprender inglês. Vocês podem tentar aprender inglês sozinhos, utilizando sites, utilizando livros, ou vocês podem aprender inglês de um método mais tradicional em escolas de idiomas ou mesmo nas escolas básicas mesmo aí do ensino médio, do ensino fundamental. Mas existe uma diferença grande entre quem aprende inglês em um curso e quem aprende inglês sozinho. Eu particularmente aprendi inglês sozinho. Então é por isso que hoje eu trago a convidada Ana Gabriela, que mora em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que a gente se conheceu em Dourados, lá no Mato Grosso do Sul também, né? Porque fazemos faculdade juntos, então somos ambos acadêmicos de medicina. E em muitas das nossas conversas, né, enquanto amigo da Ana, a gente já conversou sobre aprender inglês, sobre como foi os nossos processos de aprendizado, as nossas dificuldades, como que a gente superou e como que a gente chegou onde a gente está hoje. Por isso que a Ana vai ser a nossa convidada hoje, pra gente trocar aí experiências, né? Ela aprendeu inglês num curso, eu aprendi inglês sozinho, e vocês vão poder escolher, baseados na nossa experiência, qual que é o melhor caminho pra você. Bom, mas antes de começar esse vídeo, queria que vocês me seguissem nas redes sociais para que vocês não percam nenhuma novidade, né? Como um curso gratuito desses, que é muito importante para vocês, ou então sobre outras coisas do English with Igor. Meu Instagram privado é @igorjordan e o Instagram do curso é @EnglishWithIgor. Sigam lá. E agora eu vou falar um pouquinho com a convidada de hoje, que é a Ana Gabriela. A gente se conheceu porque estudamos na mesma turma, né, lá em Dourados, na UFGD. E ela, além de uma amiga, né, a gente compartilha experiências de nosso aprendizado de inglês. Então, é um prazer tê-la aqui, Ana. Tudo bem? Ai, tudo bem. Que bom. Então, meu nome é Ana Gabriela, tenho 21 anos. Conheci o Igor na faculdade. E é isso. E ela é de Campo Grande, né, Ana? Do Mato Grosso do Sul. Isso, de Campo Grande. Lá em Dourados a gente tá os dois fora de casa, mas a gente tá lidando bem, né? Sim. Então, Ana, eu queria saber, pra começar a nossa conversa, como você aprendeu inglês e com qual idade que você começou a estudar? Então, a minha história com o inglês começa, assim, com uns 10 anos, por aí. Eu comecei a estudar no colégio militar e o inglês lá era muito puxado, e assim, meus pais ficaram preocupados de eu não conseguir acompanhar. Então, acho que foi com 10 anos, foi isso. Com 10 anos, eles me matricularam num cursinho presencial, né, pra me ajudar na escola. E aí foi aí que começou minha experiência com o inglês mesmo. Você acabou de falar, né, que você começou a aprender justamente pela dificuldade na escola, digamos assim, né, porque era muito puxado. Sim. Mas Sim. Por que você decidiu, então, escolher um curso? Não foi um professor particular ou então você tentando aprender sozinho? O que levou a escolher um curso? Eu escolhi fazer um curso. Na verdade, foi meus pais que escolheram, né? Tinha 10 anos, ainda não sabia muito bem, mas é que foi algo meio da família, assim. A minha irmã, ela já tinha feito, ela já tinha se formado nesse mesmo lugar onde eu fiz. E foi, assim, na adolescência dela, ela quis muito fazer, então ela foi atrás, ela pesquisou, assim, tudo, os benefícios, melhor preço, tudo mais, ela foi atrás. E ela é a mais velha, então meus pais meio que foram sequenciando com os filhos também. Aí quando eu apresentei dificuldade na escola, eles falaram, então vamos colocar ela também. E aí foi mais isso. E assim, eu continuei até terminar porque eu gostava, assim, depois de ter me ajudado na escola e tudo mais, eu gosto muito de inglês e continuei fazendo. Entendi. Então, o nome dessa aula é How do I learn? E o objetivo dessa conversa é mais a gente comparar, né, a história da Ana, que foi uma pessoa que aprendeu inglês com um curso, e a minha história, que já é um pouco diferente, porque eu aprendi pelo self-learning, que é quando você tenta aprender inglês sozinho. Então, na minha experiência já foi um pouco diferente, né? Eu, claro, tive muito apoio da escola, com os meus professores do ensino médio, principalmente, porque eu acho que foi onde o inglês apertou mais. Mas assim, eu já tinha a experiência de inglês de berço, porque minha mãe é formada em letras em inglês, então eu já tinha acesso aos materiais que ela tinha. E uma das minhas inspirações também era uma prima que eu tinha, que ela começou a fazer curso de inglês e tal, e eu via o progresso dela, eu via que ela entendia as músicas, e eram coisas que eu queria muito entender. Então assim,
Eu queria muito aprender por conta dela, só que eu não tinha dinheiro na época, então eu achava o curso de inglês muito caro. Então eu fui correndo atrás mesmo, e assim, eu acho que a gente conseguiu os dois chegar num patamar que a gente se sente segura de se comunicar em inglês, mesmo que seja por caminhos diferentes, né? Sim, é isso mesmo. E, Ana, você pode falar um pouquinho sobre quais são os prós e os contras, por exemplo, que você achou fazendo um curso de inglês? Então, como eu disse antes, né, eu gostava. Eu acho que, como eu já estava num colégio, assim, que exigia um pouco de disciplina, nas coisas gerais da vida, não digo tanto mais estudo, eu gostava dessas coisas de ter que fazer uma atividade, ter um horário para fazer e tudo mais. E no inglês era meio que assim. Então eu acho muito bom isso, que ele meio que te obriga. Como você tem que ir, é algo presencial, você tem que estar fazendo as tarefas, assim, no dia. Alguém impõe isso pra você, sabe? Eu acho que quem não tem tanta disciplina, assim, outra pessoa tá colocando isso é bom. Então, assim, eu fazia a atividade, tinha aula à noite. Então, eu sempre fazia durante o dia, tipo, a tarde inteira eu fazia essa atividade. Então, vezes na semana, eu sabia que eu ia ter esse tempo de me dedicar pro inglês. Eu acho que isso é um ponto positivo, assim, pelo menos pra mim. Outro ponto também eu acho que a minha turma era muito legal, assim, era todo mundo adolescente, então meio que todo mundo se ajudava. Eu acho que ter essas pessoas, não, às vezes na internet mesmo, você achar alguém que te apoie, sabe? Aí, então, assim, eu tinha essas pessoas na minha sala, a gente tirava dúvida um do outro, a gente tinha esse momento, assim. E eu acho que é mais essas duas questões, assim, que eu levantei, e mais coisas dentro do meu curso mesmo, que era muito específico, que eu acho que me ajudaram bastante, que era ter esse contato, que os meus professores eram americanos, era a Chesla e o John, então, assim, eles tinham já a pronúncia em inglês, assim, então, pra mim era bom isso, essa questão de poder repetir sempre o que eles estavam falando, assim, a pronúncia. Então, achei bom ter esse contato. Eu acho que contra é a questão de a flexibilidade. Então, um contra é a flexibilização, assim, dos horários e tudo mais. Porque, como eu disse, assim, eu achava bom a disciplina que você tem que ter. Eu tinha os dias certinhos, mas tem gente que não pode, tem gente que trabalha e precisa aprender. Então, assim, lá não tinha muitos horários para fazer. Tinha aqueles horários e era aquilo. Então, até algo que eu achava muito triste, assim, porque adultos mesmo que começavam, eles nunca conseguiam terminar o curso, sabe? Acabou no final que era só adolescentes, assim, porque eles tinham o trabalho deles, tinham que cuidar, tinham que fazer as coisas. E era muito certinho a hora que você tinha que fazer, não tinha como você mudar, tinha que ser aquilo e era aquilo. Então, eu acho isso um ponto muito contra, assim. E eu não sei, eu acho que o ensino já tá muito. Como é que eu posso falar desses cursos? Eles não evoluíram tanto. Não se atualizaram, né? Não se atualizaram. Então, às vezes, tinha as coisas assim que eles falavam, e aí você assiste um filme, outra coisa, tava muito destoado já. Até eu acho na fala, assim, que esses professores que eu tô falando tinham, tipo, 70 anos. Então, sabe, eu acho que esses cursos, eles não se atualizam, e eu acho algo bem negativo, né? Porque a gente vai falar com pessoas atualizadas. Às vezes falta se desprender um pouco da gramática e mais pro inglês do dia a dia também, né? Isso mesmo. Já na minha experiência, eu posso citar como um pró a questão de você ter justamente a flexibilidade que é o contra da Ana, né? Porque quando você está estudando sozinho, vai depender do seu tempo. Quando você tem o tempo livre, você não precisa investir tanto dinheiro. Então, eu acho que esses pontos são pontos bastante positivos. E já com relação aos contras, eu acredito que é a questão de você filtrar materiais, porque a internet ela tá cheia de muita coisa. Mas se você não souber filtrar, por exemplo, para quem estuda pela internet, o conteúdo que você vai usar, provavelmente você vai acabar ficando perdido. E também porque, às vezes, você pode estudar muito, muito, muito e sentir que você não saiu do lugar, porque você continua estudando sempre as mesmas coisas. Então, eu acho que o curso, ele estrutura melhor o que você tem que aprender, em qual nível que você está, qual nível que você pode receber de conteúdo. Eu acho que esse é um contra de você estudar sozinho. E agora, falando um pouquinho sobre rotina. Como que era a sua rotina no curso de inglês? Então, como eu estava dizendo, né? Eu tinha aula 2 vezes na semana.
era cada aula de 1 hora e 45 minutos. E aí costumava ser à noite, eu acho que era à noite essas aulas. E aí toda aula eu tinha tarefa, assim, até quando eu tinha prova, eles mandavam uma tarefa. Então, e sempre era muito tarefa, isso me cansava muito, assim, porque às vezes não queria ir lá, tinha algo assim, de, tipo assim, tinha perguntas, você tinha que copiar toda a pergunta, tudo do livro, assim, você tinha que copiar, então era algo bem... Metódico. Bastante, assim, muita atenção, muita coisa. Algo até bom, que hoje em dia eu valorizo, assim, mas é que na época eu ficava chateada. Então eu tinha essa rotina, assim, eu tinha aula à noite, e eu sempre fazia no dia à tarde, assim, antes da aula. Então era essa a minha rotina, eu fazia todas as tarefas, aí à noite eu tinha aula, aí no outro dia eu fazia as tarefas e ia pra aula. Era mais essa rotina mesmo do curso, é isso que eu fazia. E você acha que a rotina ela foi importante no seu aprendizado? Eu acho que sim. Porque, assim, não sou uma pessoa muito disciplinada. E aí, e lá eu tinha nota de participação e nota de tarefa. Então, assim, eu não sou disciplinado, mas eu gosto de ter essas minhas notinhas, assim, boas nessas coisas. Então, meio que isso me forçava a fazer as tarefas, porque eles iam ver, iam me dar uma nota no meu caderno e participar de tudo que estava acontecendo na aula, né, para ter nota de participação. Então, eu achava importante. Eu também acho a rotina super importante, né? E para quem é adepto do self-learning, eu acredito que o desenvolvimento de uma rotina ele é fundamental, porque se você não sabe de onde você está partindo, nem para onde você não vai conseguir aprender o inglês. Eu acho que a rotina ela ajuda justamente nisso, né? Então, a gente sabe que para aprender inglês você tem 4 habilidades, que é o listening, o speaking, o reading e o writing. Você tem que escutar a língua, você tem que falar, escrever e também ler. Então, assim, a melhor maneira, na minha opinião, de você estruturar uma rotina é você tentar arranjar um jeito de englobar essas 4 habilidades para que você não deixe nenhuma desfalcada, né? E outra coisa que é muito importante também é você estar sempre praticando, perder a vergonha. Porque muitas vezes você tem muito input, você recebe muito a língua, mas você não está praticando o output, né? Que é quando você está exercitando. Então eu acho que na rotina ela tem que englobar tudo isso. E mesmo quem estuda sozinho em inglês tem que estabelecer uma rotina. Mas agora falando um pouquinho sobre professor. Você comentou que seus professores eram um pouco mais velhos, mas como que foi suas experiências com professores no curso? Era assim, era boa, eles eram professores muito bons. E como eu falei, né, eles eram americanos, então a pronúncia, eu aprendi muito bem assim, a pronúncia com eles. Mas, como eu disse, por causa da idade, eu achei que, como eles eram muito tradicionais, assim, eles não foram atualizando, sabe? Tinha até umas listas de vocabulários que eu ficava observando assim, porque eu ia muito pra internet para pesquisar vídeos, pra estar praticando. E eu falava, gente, ninguém fala essa palavra, assim, já foi há muitos anos. Então, eles eram bons, mas eu acho que faltava essa vontade, assim, de renovar, sabe? Renovar e se reinventar e tudo mais. Mas eles eram bons. Então, quando você está aprendendo inglês sozinho, você já não conta com a presença de um professor. Então, eu acho que se torna um pouco mais difícil, né? Mas, tipo, uma dica que eu queria dar para as pessoas que estão aprendendo inglês sozinhas é que mesmo que elas não tenham um professor como as pessoas que têm um curso, que elas busquem alguém que tenha mais experiência com inglês, mesmo que pela internet. Existem grupos de WhatsApp, grupos de Facebook para isso, para você ter uma referência, né? Para ter uma pessoa que te corrija, uma pessoa que te passe algum material que seja como uma dica para você melhorar. Eu acho importante, né? Sim. Não, isso realmente era importante, porque tinha alguns... como é que eu posso falar? Alguns diálogos que a gente tinha que decorar e falar na frente da turma. Então, acho que a parte principal disso era eles corrigirem a nossa pronúncia, né? Então era bom que a gente tinha essa pessoa, porque às vezes eu poderia estar falando em casa 50 vezes, decorado a frase, mas decorado errado, sabe? Sim. Então era bom isso, assim. Ana, e com relação ao nível de inglês, porque quando você começa a aprender inglês em um curso, geralmente eles têm um teste, né, de proficiência para saber qual nível que você tá. Como que funcionou no seu curso?
Então, isso eu não vou saber dizer tanto, porque como eu comecei muito novinha, eu comecei do básico, assim, né? 10 anos era turma iniciante, então eu fiz 6 anos de curso. Os 2 primeiros eram muito básicos, assim, aprender o alfabeto, aprender sobre a casa, essas coisas assim que a gente aprende mais quando é criança na escola, mas que te dá uma base muito, muito importante. O verbo to be, tipo, verbo to be, sei nem falar, mas Que muita sim, gente despreza, mas é tão importante, né? A gente usa em quase toda fala. Sim, é muito importante mesmo. E aí foi esses 2 anos, mas o curso mesmo são 4 anos. Então eu fiz 2 de iniciante e 4 anos de inglês mesmo, aprender a língua toda. Lá eu sei que eles fazem um teste oral. Então, assim, quando você vai entrar, você faz esse teste oral. Mas na escrita eu não sei exatamente como é. Mas, assim, o teste oral é perguntas básicas, tipo, how are you? How old are you? Essas perguntas mais fáceis, assim. Aí, se a pessoa vai respondendo certo, eles vão perguntando cada vez mais, difícil, sabe? Né? Então, eu acho que esse teste, assim, é o principal. Que eu acho que acompanha... Eu não sei, se eles tinham alguma teoria, que eu acho que o oral acompanha muito a escrita, assim, né? Não sei, mas eles faziam mais era oral mesmo, porque eu lembro que meu irmão entrou depois e, tipo, com ele só fizeram oral, sabe? E aí, como eu não sabia muita coisa, foi logo, assim, as primeiras perguntas, ele falou assim, você tá no Intro A, que era a primeira turma. Mas era mais essa questão. Eu acho que até deve ter na internet essas perguntas, assim, até onde você sabe responder e até o nível que você tá no inglês. Acho que ajuda bastante. E quando você não tem um curso para te dizer o seu nível, fica um pouco difícil de você evoluir, porque você não sabe exatamente se você deve procurar um material básico, um material mais avançado para você estudar. Então, minha recomendação seria que as pessoas tentassem fazer esses testes, como a Ana falou, que muitas vezes estão disponíveis na internet, né? E a partir daí você pode pesquisar materiais, por exemplo, elementary, né, que seria o básico. Aí você pode procurar intermediate, que é o intermediário. A partir do teste que você fizer, que facilmente você encontra na internet, você pode ir procurando materiais para o seu acesso, e aí você também tem que ter a sua própria percepção. Porque você tem que entender que, em certo ponto, você vai precisar evoluir de nível, procurar materiais mais avançados. É aquele velho momento que você deixa de assistir o filme dublado, começa a assistir legendado, depois já passa a assistir sem legenda, ou então com legenda em inglês. E aí você vai percebendo e mudando a sua rotina de estudo conforme a sua percepção. E falando um pouco de dinheiro, Ana, você considera o seu curso caro? Como foi sua experiência com valores para estudar inglês? Eu tava fazendo essas contas, achei caro no final, porque como eu fiz 6 anos, né? Eu fiz 6 anos, eu lembro que começou a mensalidade, era assim, acho que era 140, 150 por alguma coisa assim. E no final do curso a mensalidade era 250. E tinha os materiais e tudo mais. Aí eu fiz uma média, assim, do curso inteiro, deu mais ou menos uns R$200 por mês. Contando com material e tudo mais. E aí no final deu quase R$14.000. Então é algo bem caro, assim. Bastante caro, que não são todas as pessoas que têm pra investir, né? Sim. Investir num curso. Então eu acho que essa é uma parte bem negativa também, porque você fala assim, é só 100 e alguma coisa, mas no final de tantos anos dá um dinheiro, tipo, muito grande. Então acaba que o curso fica bem caro. E a gente sabe que aprender inglês no Brasil, no geral, é caro, né? Porque os cursos costumam ter essa faixa, e geralmente os cursos que não têm um preço tão alto também geralmente não são tão valorizados. E no fundamental, no ensino médio, dificilmente as pessoas conseguem aprender inglês na escola básica e sair falando com a fluência, né? Então, muitas das pessoas dependem de um curso mesmo. Mas mudando um pouco de assunto e falando sobre ritmo, como que você achava que era o ritmo no seu curso? Você acha que é muito pesado ou você conseguia lidar numa boa? Eu conseguia lidar numa boa, mas como eu falei anteriormente, eu era uma estudante. Eu só tinha que estudar, sabe? Então eu via que muitas pessoas adultas e tudo mais, elas não conseguiam
Primeiro por causa dos horários e depois por causa de tanta matéria que, assim, não digo de tanta matéria, mas muita coisa pra fazer, assim, muita atividade pra fazer, algo que você, assim, na primeira vez você já conseguia. Então eu achava que o ritmo era meio demorado, porque ele empacava um pouco, assim, você. No final, as matérias que eles já davam, eu já sabia, porque eu comecei a me estudar muito na internet e ver filmes e escutar músicas. Então, o inglês, assim, as coisas que eles falavam, eu meio que já sabia. Eu tava ali pra ter um certificado. Por causa disso, que eles investiam muito, assim, numa coisa por muito tempo, muita atividade, muita tarefa e demorava bastante. Como geralmente esses cursos têm uma classe com mais de um aluno, é difícil, né? A aula conseguir manter o ritmo de cada um. É verdade. Então, é justamente isso. Mesmo quem estuda em curso ou quem estuda sozinho, você tem que perceber o seu próprio ritmo. Às vezes, mesmo que você estude num curso, você pode se sentir confortável de já ir avançando os módulos conforme o seu interesse, né? Eu acho que a gente não pode se atrasar por conta disso. E com relação a tempo, mesmo. Ana, a gente falou de ritmo e ritmo tem tudo a ver com o tempo. Você acha que o curso ele pode acelerar ou, em alguns casos, atrasar o aprendizado? Eu acho que tem as duas coisas, né? Mas eu acho que ele mais atrasa as pessoas, porque, assim, a maioria das pessoas eu acho que elas conseguem, tipo, aprender e pode ir pra frente, né? E aprender outra coisa e tudo mais. Só que no curso, como você estava dizendo, tem várias pessoas na sala, então você não sabe o ritmo de cada um. Então você tem que esperar, assim, todas as pessoas aprenderem pra você continuar, pra você seguir. E, nossa, eu sentia muito isso no meu curso. Eu tinha umas aulas de vocabulário que a gente ficava numa sala, assim, com a mesa cheia de objetos em cima da mesa e a gente tinha que ficar falando assim, tendo conversas sobre os objetos com uma duplinha. Só que aí tinha vezes, era tipo uma lista de vocabulário, você já tinha acabado tudo aquilo, você já sabia, porque você já tinha uma vivência fora também, né? Você já assiste e vê vídeos no YouTube e tudo mais. E aí você tinha que tá esperando todas as pessoas conseguirem falar todas as palavras e entender todas as palavras. Então eu acho que isso te atrasa muito. Sendo bem egoísta, na verdade, mas assim, eu acho que se você vê que seu objetivo é aprender, assim, inglês já num ritmo bom, eu acho que um curso, às vezes, não é tão bom, porque, assim, atrasa muito você. Se você tem um desenvolvimento bom, e aí você tem que esperar toda uma sala tá com o mesmo nível que você pra avançar. Então, o tempo acaba sendo um tempo bem maior do que normalmente seria pra aprender. E diante disso, o que eu acho é que você pode usar as ferramentas ao seu favor. Então, se você está fazendo um curso presencial, como eu falei anteriormente, você pode ir avançando os módulos para aprender. E mesmo que você não avance os módulos, você pode continuar seguindo o ritmo do seu curso e aí pesquisando coisas extras. Porque uma das coisas que as pessoas muito pensam é que o aprendizado delas depende inteiramente do curso. Isso não é verdade, né? Depende muito mais delas, do quanto elas vão se empenhar, do quanto elas vão praticar e correr atrás. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que é muito isso, assim, não tem como, às vezes a pessoa paga um curso e ela espera que ela deposita todo o aprendizado nela nesse curso, mas assim, você tem que aprender em todas as ferramentas que você tem que usar. Eu lembro que eu comecei a assistir muito vídeo no YouTube e, assim, começar a entender as blogueiras falando, assim, em inglês. E, assim, enquanto é teu amigo, eu sei que essa ainda é uma prática na sua vida, né? Não parou, porque você chegou num ponto e você acha que deve parar. Eu acho que você ainda continua isso, né? Pelo que eu te conheço. Não, continuo. Continuo. Eu vou... Nem sei, na verdade, hoje em dia, eu acho que eu sei muito pouco, assim. A minha fluência, não sei, mas... Isso faz muito falta no curso, que eu acho que é você ter alguém pra falar. Assim, como eu tinha que ter esses diálogos com os colegas, era muito bom pra gente praticar, sabe? Então, hoje em dia, é igual você falou, eu só recebo a palavra, assim, e muito pouco que eu falo com alguém.
Isso eu acho que faz falta, mas todos os dias eu assisto alguma coisa em inglês, eu vou atrás, eu leio muito livro em inglês pra tentar, assim, tentar ao máximo desenvolver a língua mesmo. Ainda sobre o que a Ana estava falando, com relação ao tempo, se ele atrasa ou não. Uma das ferramentas legais é a internet, por exemplo, com o meu curso, porque você tem todo o material disponível e aí você acompanha no seu tempo, no seu ritmo. Se você quiser assistir uma aula por semana, você assiste, mas se você quiser assistir 3, você leva ali no seu tempo e você pode acabar acelerando, né? Ou então, se você tem mais dificuldade, você pode assistir a aula, depois você repete mais uma vez e vai levando no seu tempo. Eu acho legal das ferramentas online isso, né? Uhum. E com relação ao contato com pessoas, como que foi o teu contato no curso com seus colegas? Te ajudou de alguma maneira? Ajudou. Eram pessoas, assim, da minha idade, da minha faixa etária, a maioria delas, então a gente tava meio que no mesmo nível de inglês, assim. E a gente conversava muito, mas cada um tinha uma bagagem, também podia auxiliar o outro. Então a gente conversava bastante e a gente, assim, tentava praticar o inglês, sabe? E aí cada pessoa era mais por fora, assim. Uma pessoa tinha jogado um videogame e tinha escutado uma palavra nova. Então, tipo, ele falava, ficava todo mundo, nossa, mas como é? Que palavra é essa? Então eu acho que ajudou muito a construir também, além do curso, e construindo o nosso vocabulário por fora. Então eu achei, assim, a ajuda delas muito boa. Além da gente praticar durante as aulas mesmo, que a gente tinha momentos de conversação e a gente falava em inglês. E aí, com relação às pessoas que não aprendem num curso, é legal que a gente procura se estruturar em grupos de WhatsApp, grupos de Instagram. Por exemplo, num momento como esse da pandemia, mesmo as pessoas que pagam um curso presencial não estão podendo se reunir com os colegas, né? Então é legal, momentos como esse que eu e a Ana estamos tendo agora, de uma videochamada, pode te ajudar bastante. Então se você conhece algum amigo que tem mais facilidade em falar inglês, vocês podem marcar uma chamada, ficar trocando áudio no WhatsApp. Eu acho que isso ajuda muito, esse contato virtual também, né? Sim. E Ana, uma coisa que acontece com muitos alunos, eu não sei se aconteceu com você, chegou um momento que você teve o sentimento de não aprender mais, que você empacou? Foi. Eu acho que eu falei isso já, mas como eu buscava muito por fora, tinha uma hora que eles começavam a dar aula e eu falava assim, mas isso aqui eu já sei. Eu tô aqui, como eu disse, assim, pra tá aprendendo, mas quando você tem que, é o que eu falei, você tem que estar sempre buscando, que aí assim, eu fui ler livros, fui fazer outras coisas, que me mostrava, assim, que sempre estão mostrando que eu tô evoluindo. Mas pelo curso mesmo, tinha muitas horas que eu sentia, assim, empacada no conhecimento. Entendo. Eu acho que isso acontece com muita gente. Às vezes é uma mudança de foco. Você tá achando que você já aprendeu tudo, que não tem nada mais para aprender, porque você tá olhando justamente para aquilo que você já aprendeu. Se você virar um pouquinho a cabeça assim, você vai perceber quanta coisa que ainda tem para você aprender, um vocabulário novo, uma expressão nova. E aí eu acho que isso vem muito com a prática, né? Você praticando com outras pessoas, você vai recebendo e percebendo aquilo que você ainda não sabe. É isso mesmo. E Ana, para finalizar nossa conversa, que dica você poderia dar para essas pessoas que estão aí indecisas se vão ou não começar um curso, ou se querem aprender inglês sozinha? Que dicas você poderia dar? Eu acho que a questão, assim, de tudo na vida, eu acho que é planejamento. Você tem que saber por que você quer fazer um curso, se é para ajudar no trabalho, se é porque você quer aprender mesmo, para ver vídeo e tudo mais. Você tem que saber o que você quer na vida e, assim, decidir o tempo que você tem para fazer, o foco que você vai tá dando para essa atividade nova que você vai começar. Assim, eu acho que hoje a internet ajuda a gente muito com isso. Tanto se você é um adolescente e quer aprender inglês, ou se você precisa para um trabalho, assim, para fazer um mestrado, para ser admitido num serviço, alguma coisa que precisa ser mais rápido, a internet tá aí para ajudar a gente, né? Então, eu acho que você tem que sentar, fazer todo o seu planejamento, seus objetivos com essa língua que você vai conhecer e se dedicar para isso. Algo que foi muito importante para mim durante o curso é que os meus professores, eles mandavam a gente repetir tudo que eles falavam. Tipo, tudo.
Eles, às vezes, tinha que atender um telefone, assim, porque eles eram dono do curso também, e aí eles mandavam a gente repetir até as ligações, assim, pra gente. Eu acho que foi isso que mais me ajudou também na pronúncia. Na época, assim, hoje em dia nem tanto, mas na época minha pronúncia era muito, muito boa. Eu acho que é isso também. Então, se você vai aprender sozinho, tudo que você vai ver, mesmo que seja chato, que as pessoas acham que você tá sendo chato, repita aquilo que as pessoas estão falando. Seja no vídeo, seja algo que você tá lendo, leia assim em voz alta, eu acho que isso ajuda muito. Muito mesmo. Nem precisa ter timidez, né? Porque todo mundo vai acabar errando. Exatamente. Ana, thank you very much. Tô com muita saudade suas, né? A gente tá nesse período afastados. Mas foi muito bom ter você aqui e eu acredito que vai ajudar muita gente. Eu que agradeço. Muito obrigada. Bye, bye. Bye. Agora que esse nosso encontro está chegando ao final, eu trago aqui para vocês um desafio. Para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo que estou lançando e sejam beneficiadas assim como você está sendo, vocês devem tirar uma foto de vocês assistindo esse encontro, né? Ou então um print da tela do computador, do celular, e marquem lá no Instagram o @EnglishWithFigure, que é o Instagram do curso. Assim, mais pessoas vão saber sobre o Learn with Figure, né, que é esse curso grátis para iniciantes de inglês, e vão ter acesso ao mesmo conteúdo que você está tendo agora. Então eu proponho esse desafio e aí você pode usar as hashtags que achar mais interessante. I can do it. How do I learn? Learn with Figure. Use algumas dessas hashtags e faça com que mais pessoas cheguem a esse material. E além disso, está rolando sorteio, né? Para quem assinar as 3 listas de presenças que estão disponíveis para os 3 encontros, estarão automaticamente concorrendo ao sorteio de 15 dias grátis no English with Figure para conhecer mais sobre esse curso, né? E quem sabe você não queira continuar aprendendo inglês comigo. E além disso, se vocês quiserem conhecer mais sobre o English with Figure, que é o meu curso privado, vocês podem ir no site englishwithfigure.com e saber tudo sobre esse curso que eu ofereço. Então a gente está chegando ao fim, é muito importante que vocês curtam e comentem esse vídeo se gostaram desse encontro. E a gente se vê no nosso próximo e último encontro, que é no dia 24. See ya!